Pai humilha a família em festa de 60 anos, mas o filho revela um segredo que choca a todos. Era uma linda manhã na casa de campo, cercada por árvores frondosas e pássaros cantando alegremente. A festa para celebrar os 60 anos de Eduardo começou tímida, cheia de risadas e abraços calorosos. A mesa, coberta por uma toalha vermelha vibrante, estava repleta de comidas caseiras e um enorme bolo de chocolate, que parecia quase uma obra de arte. Mas conforme os fogos de artifício da comemoração brilhavam no céu azul, uma nuvem escura pairava sobre o coração da família. Carlos, o patriarca, mal podia conter seu sarcasmo. Ele era o tipo de homem que achava que seu papel era o de apontar falhas. E assim começou a fazer piadas afiadas e críticas desferidas como flechas. Eduardo, foi assim que você pensou em fazer a decoração? Parecem mais balas de canhão do que chiques. E olha só quem está aqui. A tia que só diz oi e tchau. Com certeza o mal da sinceridade não lhe afeta. Cada risada sarcástica deixava um clima tenso no ar, fazendo os sorrisos se desfazerem e os olhares se desviarem. Os filhos trocavam olhares nervosos. Maria, a esposa de Carlos, tentava manter a compostura. Seu sorriso forçado apenas acentuava a tensão. Lucas, o filho mais novo, sentia um nó na garganta. As palavras de seu pai ressoavam como um eco doloroso. Ele olhou para os rostos de seus irmãos. Da mãe, do tio. Todos estavam presos, navegando em um mar de desconforto e feridas não cicatrizadas. A festa, que deveria ser uma celebração cheia de amor, rapidamente se tornava um verdadeiro campo de batalha emocional. As piadas cortantes de Carlos criticavam não apenas suas aparências, mas suas escolhas de vida, seus relacionamentos. O clima eufórico rapidamente se transformou em algo pesado, quase insuportável. Chega! Lucas gritou, não aguentando mais. O silêncio que se instalou no ambiente era palpável. Todos olharam para ele, surpresos. Eu não posso mais ficar calado. Temos que enfrentar a verdade. E com um tremor na voz, ele confessou: eu sou fruto de uma relação extraconjugal do papai. As palavras de Lucas ecoaram como um trovão. A música parou abruptamente. E o que antes era uma sala cheia de alegria, agora se tornava um mar de choque e incredulidade. Maria ficou pálida, seu rosto marcado pela traição e desrespeito. Seus olhos, antes brilhantes, estavam agora cheios de desespero. O chão parecia tremer debaixo de todos, e os murmúrios começaram a surgir. Não pode ser verdade. Como assim? Lucas, você tá brincando. Cada reação era mais intensa que a anterior, e a sala fervia em emoções quase insuportáveis. Os sorrisos foram substituídos por expressões de dor e confusão. Carlos ficou parado, como se o mundo tivesse parado para ele também. A tensão pairava, uma tempestade de sentimentos misturados, traumas e inseguranças. Ninguém sabia como lidar com a verdade que acabara de ser revelada, e todos estavam prestes a colapsar sob o peso da revelação de Lucas. E agora, à beira do abismo emocional, a pergunta ressoava no ar. Até que ponto essa família ainda consegue suportar a dor e a verdade que agora estão expostas? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta, nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar era palpável. Lucas, com o coração aos pulos e a voz trêmula,
observava a fragilidade das reações à sua revelação bombástica. A sala ainda estava presa em um silêncio ensurdecedor, as pessoas parecendo incapazes de digerir o que acabaram de ouvir. A expressão de Carlos, antes sarcástica, agora estava completamente desfigurada pela incredulidade. Maria, que estava no auge da desolação, tomou um passo em direção a Lucas. O que você está dizendo, Lucas? Como? Como isso é possível? As palavras dela saíram em um sussurro carregado de dor. Enquanto isso, os olhares da família se moviam entre o filho e o pai, como se buscassem numa explicação que nunca viria. Foi nesse momento que a porta se abriu abruptamente. Uma figura conhecida, mas inesperada, fez a entrada. Era a irmã de Carlos, a tia Rosa, que tinha estado ausente da festa. Ela estava ofegante, como se tivesse corrido. "Desculpem pelo atraso", exclamou, sem perceber o clima denso. "Eu trouxe algo pro Eduardo, algo que ele precisa saber." O olhar de Carlos se afundou em um mix de confusão e raiva. "O que você está fazendo aqui, Rosa?" Ele não estava preparado para mais uma surpresa. Mas a tia Rosa, sem se intimidar, avançou, seu olhar determinado. "Escutem, há algo que todos precisam saber. E isso não pode esperar." Ela parou, observou o marido de Maria e seu olhar foi se suavizando ao se fixar no filho. "Lucas, você não é o único que tem segredos." O murmúrio na sala crescia. As palavras de Rosa eram como uma bomba prestes a explodir. "Eu sabia que este dia chegaria, e eu sempre tive medo de como reagiriam. Mas a verdade precisa ser exposta. Carlos, você não é o único que traiu a família. Você se lembra de Ana, não é? A sua primeira namorada, o que você fez com ela?" O clima ficou eletricamente carregado. Carlos tremeu. "O quê? Que diabos você está tentando insinuar?" "Eu estou dizendo que vocês têm um filho. Um filho que vocês abandonaram." A explosão de Rosa ecoou pela sala. Lucas ficou paralisado. A revelação lhe atingiu como uma pancada. O que isso significava para ele? A raiva e a confusão se misturaram em sua cabeça. O que mais poderia ser escondido? "Você está mentindo!" Carlos gritou, seus olhos cheios de pânico e raiva. Mas o rosto de Rosa não mostrava sinal algum de hesitação. "Eu estive com Ana, e quando ela ficou grávida, você decidiu que não queria saber. Mas ela não o esqueceu. Ela é a razão pela qual me afastei. O menino, ele está em uma escola aqui na cidade. Sempre esteve por perto. Temos que enfrentá-lo agora." A sala inteira parecia perder o chão. Lucas olhou para os irmãos. A confusão estava estampada em seus rostos. "Temos um irmão que nunca soubemos que existia?" Os murmúrios tornaram-se mais intensos. A sala borbulhava de emoções misturadas. O que estava acontecendo? O que mais Carlos esconderia? A revelação da tia Rosa não apenas fez Lucas repensar sua identidade, mas abria uma caixa de Pandora que parecia infinita. No fundo, a pergunta ecoava na mente de todos. O que viria a seguir? A verdade já tinha causado estragos demais, mas agora parecia que ela estava apenas começando a se desvelar. As dúvidas e medos começaram a tomar forma, e cada pessoa na sala perguntou a si mesma: quanto mais poderiam suportar? A sala estava um caos. As palavras de Rosa ainda ecoavam na mente de todos, enquanto o silêncio pesado se arrastava. Lucas ainda estava em choque, buscando entender o que aquilo significava para ele e sua família. O olhar de Carlos, antes tão arrogante, agora se tornou uma tempestade de emoções, confusão, raiva e o pânico que se misturava a cada respiração. Maria, em lágrimas, virou-se para o marido. Como você pôde? Como você pode ter tantas mentiras em volta de nós? As palavras dela cortavam como facas, e a raiva era palpável. A irmã de Carlos havia aberto uma ferida que parecia ficar cada vez mais profunda. Eu vou fazer com que você se cale. Carlos gritou, mas sua voz tremia. Ele tentava se recuperar, mas a vulnerabilidade era evidente.
A raiva estava quase transbordando, enquanto o resto da família observava, inquieto, como um público em um espetáculo trágico. Mas antes que ele pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Um estrondo vindo do fundo da casa fez todos se virarem rapidamente. A porta da cozinha se abriu com um estrondo e uma mulher que ninguém esperava apareceu, vestida de forma simples, mas com um olhar determinado. Ela tinha os olhos de Lucas, a mesma intensidade de suas feições. O impacto foi instantâneo. Oi, pessoal, eu sou a Ana. A voz dela cortou o ar como um fio afiado. As bocas se abriram em descrença. Ana? A filha da namorada do Carlos? A criança que ele havia abandonado? Aquela era a mulher que trazia à tona? Um passado que deveria ter ficado enterrado. Espere, o que você está fazendo aqui? Carlos balbuciou, a cor sumindo de seu rosto. Não pode ser. Seu mundo estava desmoronando. Ana olhou diretamente nos olhos dele, sem hesitar. Eu estou aqui porque você tem um filho também. E ele precisa saber a verdade, que eu sou a mãe dele. Alertou, sua voz firme e direta. E o nome dele é Paulo. E ele está aqui, agora mesmo. O coração de Lucas disparou. Um irmão? Um irmão que ele nunca soube que existia. E a ideia de que havia alguém tão próximo, um laço que Carlos negou, deixou uma sensação de revolta na sua mente. Enquanto a sala fervia com emoções, Ana continuou. Carlos, você não pode continuar fugindo. Eu sempre soube onde estavam. Sempre soube. E a razão pela qual vim hoje é porque Paulo quer conhecer o pai. O choque na sala parecia palpável. Lucas olhou para os rostos dos outros. O que estava acontecendo? Aquilo era muito para digerir. Ele olhou para Ana e os sentimentos dele estavam misturados, com um novo impulso de querer entender mais. Tá falando sério? Eu só quis me proteger e a ele. Ana respondeu, com a voz trêmula. Mas agora, com tudo isso que veio à tona, não dá mais. O que mais você pode esconder, Carlos? Todos estavam paralisados, como se o tempo tivesse congelado. Cada um refletia sobre suas próprias verdades e mentiras. Uma tempestade se formava, pronta para explodir. E enquanto as lágrimas de Maria escorriam, uma pergunta pairou no ar, insolúvel e inquietante. Quantos mais segredos estavam escondidos sob a superfície dessa família? O que mais ainda viria à tona? O clima era tenso, e cada olhar trocado carregava a incerteza de que a revelação de Ana poderia ser apenas o início de uma série de choques que abalariam para sempre o alicerce daquela família. Todos estavam prestes a descobrir. A verdade tinha um preço, e ele seria cobrado de maneiras que nunca imaginaram. A sala estava paralisada. As palavras de Ana ainda vibravam no ar, como uma energia elétrica que ninguém conseguia ignorar. Todos se entreolhavam, tentando entender as engrenagens por trás da revelação ensurdecedora. Lucas estava em estado de choque, enquanto o olhar de Carlos se transformava lentamente em uma tempestade de emoções. Mas antes de pudesse se reagrupar, um novo som penetrava o clima tenso. A porta da sala se abriu novamente. Mas esta era uma entrada diferente. Era um homem, alto e com um ar confiante que parecia fora de lugar naquele caos. Ele tinha cabelo escuro e o semblante maduro. E ao entrar, todo o olhar se voltou para ele. Oi, pessoal, estava na hora de nos reunirmos. A voz alegre não combinava nadinha com o ambiente. Carlos se virou, o desdém ainda vagando em seus olhos. Quem é você? O tom carregava desprezo e um fio de nervosismo. O homem respondeu com um sorriso, mas logo hesitou diante da seriedade do momento. Desculpe, eu sou Paulo. Eu vim encontrar o meu pai. Estava feito. O nome ecoou como um trovão na sala. O mesmo Paulo que Ana mencionou? Todos se entreolhavam com uma confusão quase palpável. Maria levou a mão à boca, enquanto Lucas quase desmaiava. A ideia de um irmão, um jovem que carregava o sobrenome que Carlos negou por tanto tempo, agora se apresentava ali, sem aviso. Você é o filho que meu pai abandonou?
Lucas perguntou, a voz falhando nas últimas sílabas. Paulo olhou direto para ele, sua confiança lentamente se dissipando diante da avalanche de emoções. Sim, e eu sempre soube. Bem, pelo menos de uma. Parte! O murmúrio se intensificou, e todos se encostaram uns aos outros, formando um círculo nervoso. O que você quer dizer com isso? A raiva se elevando como fumaça de um incêndio. Paulo respirou fundo, como se preparasse para mergulhar em águas profundas. Quero que você saiba que eu não vim aqui só para te conhecer. Há algo mais. A tensão era tão intensa que o ar parecia espesso. O que mais poderia Paulo ter a dizer? Ele olhou para Ana, depois para Carlos e continuou. Eu não sou o único que está aqui com segredos. Na verdade, a minha presença aqui não é só sobre um reencontro de família. Paulo hesitou. Então disse, eu sou fruto de um relacionamento que Carlos teve, mas Ana não é a única mãe. Todos prenderam a respiração. O que ele estava insinuando? Você conhece alguém chamado Fernanda? A pergunta pairou no ar como uma bomba. Ela é a minha mãe. Meu pai foi embora antes de eu nascer, e meu avô sempre disse que eu deveria procurar por ele algum dia. O mundo congelou. Cada familiar trocou olhares de incredulidade. Carlos estava prestes a explodir. Fernanda? Isso não pode ser verdade. Eu não a vi desde que você nasceu. Sua voz saiu mais baixa, um grito sufocado, enquanto o pânico se refletia em seu rosto. O choque de um passado que antes acreditava enterrado, agora emergia com uma força avassaladora. Carlos, o que mais você esconde de nós? Maria questionou em lágrimas, a desilusão transbordando de seu olhar. Carlos tentou se recompor, mas a fachada de segurança desmoronava rapidamente. Você não entende. Eu fiz o que achei que era melhor. Ele se defendia, mas a sala estava em um turbilhão. Melhor para quem? Para você? Retorquiu Ana, sua voz afiada. Quantas vidas mais você destruiu com suas mentiras? A indignação pairava, e a pergunta parecia se agravar, ecoando nos corações de todos ali. Enquanto o caos se desenrolava, Paulo se virou para Lucas, buscando empatia. Agora você sabe, não somos apenas irmãos, somos também vítimas disso tudo, e juntos precisamos descobrir como enfrentar este passado que continua nos assombrando. A sala voltou a silenciar, mas agora, com um outro peso, uma nova verdade estava começando a se revelar. Eles não eram apenas uma família desmoronada, eram uma coleção de segredos interconectados, um labirinto de traições e vidas não vividas. E enquanto o questionamento sobre o que mais estava por vir dançava entre eles, a verdadeira natureza do amor e da traição ficava mais envolta na névoa da incerteza. O que mais poderia ser desenterrado neste dia fatídico? A resposta estava à espreita, prestes a se revelar. A sala estava paralisada. As palavras de Ana ainda vibravam no ar e a tensão começava a pesar como uma forca invisível. Lucas buscava respirar, tentando se recuperar da avalanche de informações. Você é... Ele começou, mas palavras se perderam. Na confusão, Paulo, com o olhar fixo, interrompeu. Eu não sou o único que você precisa se preocupar. Ele fez uma pausa dramática, o coração de Lucas disparando. Enquanto crescia, ouvi muitas histórias sobre minha mãe, sobre você, pai. Mas também ouvi sobre outra pessoa. Seus olhos se estreitaram. O que vinha a seguir seria uma bomba muito maior. Outra pessoa? Carlos rosnou, seus nervos à flor da pele. E antes de Paulo responder, uma mulher entrou. Uma figura que parecia sair de um pesadelo. Ela tinha cabelo loiro, olhos azuis e uma expressão de alerta. Desculpe interromper, mas é preciso acabar com isso. A sala ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para ela. Meu nome é Fernanda e sou a mãe de Paulo. O ar ficou pesado como chumbo. Carlos gaguejou. Você foi embora. Ele estava desnorteado, a incredulidade estampada em seu rosto. Fui forçada a sair por você, mas isso não importa agora. O que importa é que Paulo não é o único filho que você teve. As palavras dela cortaram o ar.
Ninguém ousou respirar. Todos se entreolhavam, perplexos. Ainda há mais, Paulo disse, seu tom grave. Ele olhou para Ana antes de continuar. Eu não sou o único que sempre soube sobre você, pai. Você se lembra de como sua mãe se opôs ao seu relacionamento com Fernanda? Seu passado estava por trás de tudo isso. A revelação pendia na sala, e as reações de choque começaram a borbulhar como um vulcão prestes a entrar em erupção. O que isso significa? Lucas perguntou, a confusão denunciando a fragilidade do momento. Foi quando Fernanda respirou fundo, preparada para a revelação final. Eu não sou apenas a mãe de Paulo, sou também sua esposa. O quê? Todos na sala sentiram como se o chão desaparecesse. O choque tomou conta. Maria se apoiou na mesa como se fosse desmaiar. Não, isso não pode ser verdade. Você não podia estar com ela. Com os dois, Carlos gritou, a voz ressoando como um eco de desespero. A noção de uma bigamia diante dele paralisou seus sentidos. Fui forçada a esconder a verdade por muitos anos, mas isso precisa acabar aqui. Fernanda insistiu. Você pode não se lembrar, mas você me fez prometer que nunca falaria sobre isso. Eu nunca quis isso. Você deveria ter ido embora. Carlos gritou, e a tensão era palpável. Olhando em volta, todos os rostos estavam perplexos, angustiados. Duas famílias agora entrelaçadas em um mar de mentiras. Lucas sentiu seu estômago revirar. Você está dizendo que Paulo é meu irmão e que você, Carlos, se casou com minha mãe e com Fernanda em segredo? Ele não conseguia processar. Sim, berrou Fernanda. E isso não é tudo. Você também tem uma irmã que foi adotada. Com as palavras que proferiu, mais uma vez o mundo desabou ao redor. Os murmúrios começaram de novo. Perguntas ferviam nas mentes de todos. Quem mais está nessa família maluca? Alguém perguntou, mas ninguém tinha resposta. O olhar de Carlos se nublou. Por que agora? Por que você veio agora? A voz dele se quebrou. As luzes do entendimento começaram a acender, mas a confusão e o pânico estavam presentes. Tudo o que eles pensavam que sabiam sobre a família estava desmoronando em poeira nos pés deles. E no meio desse caos, um celular vibrou no bolso de Ana, fazendo todos os olhares se voltarem para ela. A expressão mudando de confusa para alarmada. Com a maior relutância, ela olhou para a tela e suas mãos tremeram. É o Paulo, o outro Paulo, ele está vindo. Um calafrio percorreu a sala. A última revelação não apenas alterou tudo, mas também deixava uma pergunta no ar. Quem mais poderia entrar nessa equação? E o que aconteceria quando ele chegasse? A tensão se tornava insuportável. A verdade parecia dançar à frente deles, e todos estavam prestes a descobrir que esse dia ainda guardava segredos inconfessáveis, prontos para serem revelados. A sala estava paralisada. As palavras de Ana ainda vibravam no ar, e a tensão começava a pesar como uma forca invisível. Lucas buscava respirar, tentando se recuperar à avalanche de informações. Você é... Ele começou, mas as palavras se perderam na confusão. Paulo, com o olhar fixo, interrompeu. Eu não sou o único que você precisa se preocupar. Ele fez uma pausa dramática, o coração de Lucas disparando. Enquanto crescia, ouvi muitas histórias sobre minha mãe, sobre você, pai. Mas também ouvi sobre outra pessoa. Seus olhos se estreitaram. O que vinha a seguir seria uma bomba muito maior. Outra pessoa? Carlos rosnou, seus nervos à flor da pele. E antes de Paulo responder, a porta da sala se abriu novamente, cortando a atmosfera densa como uma faca. Ninguém estava preparado para a nova figura que entrava. Era uma mulher de semblante familiar, mas ao mesmo tempo estranha. Os cabelos longos e escuros. Um vestido branco que parecia flutuar com cada passo. Ao vê-la, o coração de Lucas começou a acelerar. Parou tudo! Ela gritou, com um tom que ressoava a autoridade. E preciso que todos parem com esses segredos. Carlos gaguejou, o rosto pálido. Você? Quem é você? A sala estava em silêncio.
todos esperando a resposta como se fosse a última. Meu nome é Clara, a mulher declarou, e um arrepio percorreu a sala. E eu sou a mãe de todos vocês. Um alvoroço irrompeu. Maria caiu na cadeira, as mãos na cabeça. O que você está dizendo? Ela mal podia acreditar. Calem-se, gritou Clara, fazendo todos pararem. Esse ciclo de mentiras precisa acabar. Eu sou sua mãe, Carlos. Eu sou a mãe que você abandonou em busca de uma nova vida. Durante anos eu me escondi, temendo pela sua vida. Mas agora não posso mais ficar nas sombras. Carlos olhou para ela, a incredulidade estampada em seu rosto. Você está louca. Isso não pode ser. Verdade. Eu não tô louca. Eu fiz o que precisava para proteger você. Desde o dia em que você decidiu que queria ir embora, eu soube que deveria desaparecer da sua vida. A voz dela tremia, mas havia uma força ali. E não sou só eu. Tem mais, Carlos. Você tem mais filhos além de Paulo e Lucas. Um silêncio pesado se instalou. O quê? Lucas sussurrou, o peito apertado. Como assim mais filhos? Quem mais estava escondido? Clara continuou. Vocês não sabem, mas cada um tentava processar a informação. Carlos olhou desesperado, sua confiança desmoronando. Ele sempre acreditou que tudo estava sob controle, mas agora sua vida estava desmoronando em um emaranhado de mentiras. Isso é impossível, gritou ele, mas a insegurança em sua voz denunciava a verdade. Agora todos estavam envolvidos na trama maluca da família. Espere, disse Ana, tentando unir as peças. Então, se Clara é sua mãe e você está falando de outro filho, quem é essa pessoa? Onde ele está? Nesse momento, o celular de Ana vibrou novamente e todos viraram a atenção para ela. A mensagem na tela a deixou pálida, seu olhar chocado. É o Paulo, o outro Paulo. Ele está vindo. Quando ela terminou a frase, a porta se abriu novamente, uma figura familiar à espreita. Era um jovem, moreno, os olhos castanhos brilhando no meio da tensão. Ao entrar, ele olhou para todos, mas parou ao reconhecer Clara. Mãe? A palavra saiu como um sussurro, simplesmente flutuando no ar, enquanto todos a encaravam com os olhos arregalados. Aquilo era um golpe. O terceiro filho finalmente chegava. O que isso significava para todos eles? As reviravoltas estavam acumuladas como cartas em um baralho. E a pergunta pairava: com essa nova revelação, quão longe estava a família de encarar a verdade que sempre quiseram esconder? A sala fervia de emoção, e ninguém tinha ideia do que mais viria pela frente. A sala estava paralisada. As revelações de Clara flutuavam no ar, fazendo com que o tempo parecesse parar. Lucas sentiu o coração acelerar, sua mente fervilhando. Mãe? A palavra soava estranha, quase como um eco distante. O jovem olhou para todos os rostos, buscando algum tipo de confirmação, mas não havia palavras. Quando Paulo entrou, a atmosfera já era eletricamente carregada. Mas agora a tensão estava em um nível absolutamente insuportável. Clara, com um olhar cheio de dor, permitiu que as lágrimas escorressem pelo rosto. Eu sempre quis te proteger, Carlos. Cada passo que eu dei foi pensando na sua segurança. Mas agora não posso mais. Você precisa saber a verdade. Carlos estava paralisado, como se uma bomba tivesse estourado em sua frente. Ele olhou para Lucas, depois para Paulo. A confusão se misturando com a raiva furiosa. O que você quer dizer com que mais filhos eu tenho? Isso é loucura. Mas Clara não recuava. Não, você não entende. Lembra da mulher com quem você se envolveu antes de decidir se afastar de mim? Da sua amante? Ela deu à luz a um segundo filho, um menino. Todo o ar pareceu sumir da sala. O grupo estava literalmente em estado de choque, os rostos expressando uma confusão profunda e uma tristeza imensurável. Não pode ser verdade, murmurou Maria, enquanto sua mão ia à boca, como se para impedir um grito. Paulo olhou com um misto de raiva e confiança. Sempre soube que havia algo errado. Sempre soube que meu pai escondia algo grande. Mas isso é insano.
O ambiente era uma bomba relógio prestes a explodir. E como se os deuses quisessem escancarar ainda mais a tragédia, no momento em que todos tentavam processar a avalanche de informações, a porta da sala se abriu lentamente. Um homem alto e robusto entrou, vestindo um terno escuro. Seu olhar era firme, determinado. Desculpem a interrupção, mas esta conversa não pode prosseguir sem mim. Ele fez uma pausa e olhou diretamente para Carlos, que ficou pálido ao reconhecer aquele olhar. Carlos, nós precisamos falar. O que você escondeu da sua família por todos esses anos não pode mais ficar encoberto. O barulho do murmúrio começou a crescer na sala. Quem é você? Carlos agora tinha tirado todo. O sarcasmo de sua voz, seu desdém, era apenas uma sombra. Sou Henrique, amigo de longa data, e sou o pai daquele menino que você abandonou. A revelação caiu como um raio, cortando a tensão. Enquanto as palavras ecoavam, a sala se transformou em um verdadeiro turbilhão. Maria se sentou no sofá, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Como isso é possível? Lucas gritou, a frustração transbordando. Quantos mais estão envolvidos nisso? Henrique continuou, sem hesitar. A verdade é que você, Carlos, tentou manter todo esse segredo enterrado por tanto tempo, mas sua vida está prestes a desmoronar. O filho que você deixou para trás sempre soube da sua existência e está prestes a aparecer aqui. O nome dele é Gabriel. A sala estava num barulho irreconhecível de vozes sobrepostas. Não havia mais coerência, só gritos e confusão, enquanto as peças do quebra-cabeça pareciam se espalhar como cartas de um baralho. Carlos estava em choque, a raiva e a culpa misturando-se em um turbilhão de emoções. Isso não pode estar acontecendo. Eu não deixei nada acontecer. Eu fui forçado a fazer escolhas para proteger todos vocês. Quantas pessoas você feriu para proteger a si mesmo? Clara interrompeu, seu tom mais intenso do que nunca. Está na hora de parar de fugir. E ali, no meio do clamor e da dor, a porta da sala se abriu novamente. Um jovem, com cabelos castanho claros e uma expressão decidida, entrou. Parece, sou atrasado para a festa, não é? O olhar de todos estava fixo nele. Quem é você? Perguntaram em uníssono. Eu sou o Gabriel. Ele sorriu, mas era um sorriso nervoso, tingido de emoções conflitantes. E tô aqui para descobrir a verdade sobre minha família. O impacto da revelação era profundo. As peças da confusão mais uma vez mudaram, reconfigurando os relacionamentos de todos ali. O que mais poderia acontecer? Qual era a verdadeira história que se desenrolaria agora? O que eles jamais imaginaram poderia ser exposto nas próximas horas. E a dúvida pairava no ar, como uma natureza ainda desconhecida, prestes a desabrochar. A sala estava paralisada. As revelações de Clara flutuavam no ar, fazendo com que o tempo parecesse parar. Lucas sentia o coração acelerar, sua mente fervilhando. Mãe? A palavra soava estranha, quase como um eco distante. O jovem olhou para todos os rostos, buscando algum tipo de confirmação, mas não havia palavras. Quando Paulo entrou, a atmosfera já era eletricamente carregada, mas agora a tensão estava em um nível absolutamente insuportável. Clara, com um olhar cheio de dor, permitiu que as lágrimas escorressem pelo rosto. Eu sempre quis te proteger, Carlos. Cada passo que eu dei foi pensando na sua segurança. Mas agora não posso mais. Você precisa saber a verdade. Carlos estava paralisado, como se uma bomba tivesse estourado em sua frente. Ele olhou para Lucas, depois para Paulo, a confusão se misturando com a raiva. Furiosa, o que você quer dizer com que mais filhos eu tenho? Isso é loucura. Mas Clara não recuava. Não, você não entende. Lembra da mulher com quem você se envolveu antes de decidir se afastar de mim? A sua amante. Ela deu à luz a um segundo filho, um menino. Todo o ar pareceu sumir da sala. O grupo estava literalmente em estado de choque, os rostos expressando uma confusão profunda
e uma tristeza imensurável. Não pode ser verdade, murmurou Maria, enquanto sua mão ia à boca, como se para impedir um grito. Paulo olhou com um misto de raiva e confiança. Sempre soube que havia algo errado. Sempre soube que meu pai escondia algo grande. Mas isso é insano. O ambiente era uma bomba relógio prestes a explodir. E como se os deuses quisessem escancarar ainda mais a tragédia, no momento em que todos tentavam processar a avalanche de informações, a porta da sala se abriu lentamente. Um homem alto e robusto entrou, vestindo um terno escuro. Seu olhar era firme, determinado. Desculpem a interrupção, mas esta conversa não pode prosseguir sem mim. Ele fez uma pausa e olhou diretamente para Carlos, que ficou pálido ao reconhecer aquele olhar. Carlos, nós precisamos falar. O que você escondeu da sua família por todos esses anos não pode mais ficar encoberto. O barulho do murmúrio começou a crescer na sala. Quem é você? Carlos agora tinha tirado todo o sarcasmo de sua voz. Seu desdém era apenas uma sombra. Sou Henrique, amigo de longa data, e sou o pai daquele menino que você abandonou. A revelação caiu como um raio, cortando a tensão. Enquanto as palavras ecoavam, a sala se transformou em um verdadeiro turbilhão. Maria se sentou no sofá, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Como isso é possível? Lucas gritou, a frustração transbordando. Quantos mais estão envolvidos nisso? Henrique continuou, sem hesitar. A verdade é que você, Carlos, tentou manter todo esse segredo enterrado por tanto tempo, mas sua vida está prestes a desmoronar. O filho que você deixou para trás sempre soube da sua existência. Está prestes a aparecer aqui. O nome dele é Gabriel. A sala estava em um barulho irreconhecível de vozes sobrepostas. Não havia mais coerência, só gritos e confusão, enquanto as peças do quebra-cabeça pareciam se espalhar como cartas de um baralho. Carlos estava em choque, a raiva e a culpa misturando-se em um turbilhão de emoções. Isso não pode estar acontecendo. Eu não deixei nada acontecer. Eu fui forçado a fazer escolhas para proteger todos vocês. Quantas pessoas você feriu para proteger a si mesmo? Clara interrompeu, seu tom mais intenso do que nunca. Está na hora de parar de fugir. E ali, no meio do clamor e da dor, a porta da sala se abriu novamente. Um jovem com cabelos castanho claros e uma expressão decidida entrou. Parece que estou atrasado. Para a festa, não é? O olhar de todos estava fixo nele. Quem é você? Perguntaram em uníssono. Eu sou o Gabriel. Ele sorriu, mas era um sorriso nervoso, tingido de emoções conflitantes. E estou aqui para descobrir a verdade sobre minha família. E naquele momento, enquanto os olhares se cruzavam, algo inesperado aconteceu. Um barulho ensurdecedor veio de fora. A casa balançou e uma sombra enorme cobriu a sala. Todos se viraram, percebendo que havia um carro desgovernado atravessando o jardim, indo em direção à casa. O impacto foi repentino. Uma onda de choque fez a porta estourar e o carro colidiu com a parede. As paredes tremeram e o caos se espalhou. Gabriel foi arremessado para o chão, enquanto todos gritaram em pânico. A cena se transformou em um turbilhão de poluição e gritos. A poeira levantava e a fumaça invadiu o ambiente, enquanto as pessoas tentavam se levantar confusas. Carlos, sem saber o que fazer, só olhava para a porta, paralisado. Entre os gritos, uma voz chamou por ajuda. Era uma mulher, ferida e desesperada. Socorro! Ele precisa de ajuda! Com aquela revelação, o chão parecia desfazer-se novamente sob os pés deles. E a pergunta ecoava no ar. Quem era essa mulher? O que mais estava oculto naquele dia tão cheio de segredos? No meio do caos, novas verdades estavam prestes a surgir, desafiando tudo o que eles acreditavam saber sobre a família que pensavam conhecer. A sala estava paralisada. As revelações de Clara flutuavam no ar e a tensão começava a pesar como uma forca invisível. Lucas sentia o coração acelerar, sua mente fervilhando. Mãe,
A palavra soava estranha, quase como um eco distante. O jovem olhou para todos os rostos, buscando algum tipo de confirmação, mas não havia palavras. Quando Paulo entrou, a atmosfera já era eletricamente carregada, mas agora a tensão estava em um nível absolutamente insuportável. Clara, com um olhar cheio de dor, permitiu que as lágrimas escorressem pelo rosto. Eu sempre quis te proteger, Carlos. Cada passo que eu dei foi pensando na sua segurança. Mas agora não posso mais. Você precisa saber a verdade. Carlos estava paralisado, como se uma bomba tivesse estourado em sua frente. Ele olhou para Lucas, depois para Paulo, a confusão se misturando com a raiva furiosa. O que você quer dizer com que mais filhos eu tenho? Isso é loucura! Mas Clara não recuava. Não! Você não entende! Lembra da mulher com quem você se envolveu antes de decidir se afastar de mim? A sua amante. Ela deu à luz a um segundo filho. Um menino. Todo o ar pareceu sumir da sala. O grupo estava literalmente em estado de choque, os rostos expressando uma confusão profunda e uma tristeza imensurável. Não pode ser verdade, murmurou Maria, enquanto sua mão ia à boca, como se para impedir um grito. Paulo olhou com um misto de raiva e confiança. Sempre soube que havia algo errado. Sempre soube que meu pai escondia algo grande. Mas isso é insano. O ambiente era uma bomba relógio prestes a explodir. E como se os deuses quisessem escancarar ainda mais a tragédia, no momento em que todos tentavam processar a avalanche de informações, a porta da sala se abriu lentamente. Um homem alto e robusto entrou, vestindo um terno escuro. Seu olhar era firme, determinado. Desculpem a interrupção, mas esta conversa não pode prosseguir sem mim. Ele fez uma pausa e olhou diretamente para Carlos, que ficou pálido ao reconhecer aquele olhar. Carlos, nós precisamos falar. O que você escondeu da sua família por todos esses anos não pode mais ficar encoberto. O barulho do murmúrio começou a crescer na sala. Quem é você? Carlos agora tinha tirado todo o sarcasmo de sua voz. Seu desdém era apenas uma sombra. Sou Henrique, amigo de longa data, e sou o pai daquele menino que você abandonou. A revelação caiu como um raio, cortando a tensão. Enquanto as palavras ecoavam, a sala se transformou em um verdadeiro turbilhão. Maria se sentou no sofá, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Como isso é possível? Lucas gritou, a frustração transbordando. Quantos mais estão envolvidos nisso? Henrique continuou, sem hesitar. A verdade é que você, Carlos, tentou manter todo esse segredo enterrado por tanto tempo, mas sua vida está prestes a desmoronar. O filho que você deixou para sempre soube da sua existência e está prestes a aparecer aqui. O nome dele é Gabriel. A sala estava em um barulho irreconhecível de vozes sobrepostas. Não havia mais coerência, só gritos e confusão, enquanto as peças do quebra-cabeça pareciam se espalhar como cartas de um baralho. Carlos estava em choque, a raiva e a culpa misturando-se em um turbilhão de emoções. Isso não pode estar acontecendo. Eu não deixei nada acontecer. Eu fui forçado a fazer escolhas para proteger todos vocês. Quantas pessoas você feriu para proteger a si mesmo? Clara interrompeu, seu tom mais intenso do que nunca. Está na hora de parar de fugir. E ali, no meio do clamor e da dor, a porta da sala se abriu novamente. Um jovem com cabelos castanho claros e uma expressão decidida entrou. Parece que tô atrasado para a festa, não é? O olhar de todos estava fixo nele. Quem é você? Perguntaram em uníssono. Eu sou o Gabriel. Ele sorriu, mas era um sorriso nervoso, tingido de emoções conflitantes. Estou aqui para descobrir a verdade sobre minha família. Nesse instante, o ambiente explodiu como uma bomba. Clara, sem conseguir conter a emoção, perguntou: Gabriel, você veio me procurar? Você está... Mas antes que ela pudesse terminar, um grito cortante ecoou da porta lateral da sala. Um homem de cara suja e olhar descontrolado entrou, agitando um revólver. Ninguém se mexe.
Isso não é o que parece. Suas palavras estavam carregadas de desespero e ameaças. A sala congelou. Todos ficaram em silêncio, paralisados pelo medo. Quem é você? Carlos perguntou, tentando manter a calma. A tensão estava em alta, como uma corda prestes a se romper. Sou o ex-parceiro de Clara. E você precisa saber, Carlos, que ela nunca abandonou seu filho. Porque ele não é seu, ele é meu. O olhar de todos se voltou para Clara, enquanto a revelação caía como uma bomba atômica. O que isso significava? O que mais estava escondido? O desespero de Clara era palpável. Não, você não pode fazer isso. É mentira. Isso é loucura. E enquanto ela falava, os olhos de Carlos se arregalaram, a verdade finalmente se materializando em sua mente. Esse não é o seu filho, Carlos. A verdade é que você foi enganado, e você pode ser o pai ou não, quem sabe? O homem se aproximou, apontando o revólver como uma âncora de incerteza. E assim a sala começou a girar em um vórtex de emoções desencontradas. Mãe, o que você está dizendo? Lucas gritou, a dor e a confusão marcando sua voz. Gabriel, não escute. A verdade é muito mais complicada do que você imagina. Clara tentava puxar as rédeas da situação, mas cada palavra só fazia o pânico crescer. O olhar de Paulo estava fixo em Gabriel, que ainda estava perplexo, tentando entender. O que mais poderia acontecer naquele dia maldito? A pergunta pairava no ar. E cada um deles sabia que mais verdades estavam prestes a ser reveladas. E enquanto o caos se instalava e o medo começava a dominar, a única certeza que lhes restava era que a família estava à beira de um colapso e a verdadeira natureza das relações que cercavam aquele núcleo estava prestes a se transformar para sempre. A sala estava em frenesi. O homem com o revólver apontado quebrava o silêncio com sua presença ameaçadora. Ninguém se mexe. Ele olhou para Clara, seus olhos cheios de uma mistura de raiva e desespero. Você vai me ouvir agora. Carlos, ainda paralisado, começava a perceber o que estava em jogo. A confusão tomou conta da sala. O que você quer? Ele perguntou. Sua voz trêmula. Os outros membros da família estavam agachados, alguns escondendo-se atrás de sofás, enquanto outros olhavam atentos, os olhos arregalados de medo. Precisamos falar sobre a verdade que Clara escondeu. O homem avançou, seu revólver tremendo nas mãos. Você não pode levar meu filho embora. Calma, você não precisa fazer isso. Clara se esforçou para manter a voz firme, mas o medo era palpável. Isso não é a solução. Enquanto isso, a tensão parecia uma corda prestes a se romper. Lucas, olhando para o irmão Gabriel, viu o reflexo do pânico em seus olhos. Precisamos sair daqui, sussurrou. Paulo, que até então estava em silêncio, levantou a voz. Escuta, ninguém precisa se ferir. Vamos conversar. Este é um momento intenso, mas não precisamos de mais violência. A tensão crescia, e suas palavras ecoaram com esperança. O homem hesitou por um instante, os músculos relaxando, mas a frustração ainda estava ali. Vocês não entendem. Clara me deixou por aquele filho. Ele não é seu. Gabriel, ouvindo seu nome, decidiu intervir. Espera, o que você quer dizer com isso? Todos se viraram para ele, a tensão se espalhando como um incêndio. Eu só quero entender o que está acontecendo aqui. Quem sou eu realmente? Você é meu filho, e não posso deixar que ela leve você junto. O grito do homem reverberou na sala, mas estava começando a perder força. E então, no meio do tumulto, a porta se abriu. Novamente, uma mulher bem vestida entrou, visivelmente agitada. O que está acontecendo? Ela percebeu as armas, os olhares de pânico. Por favor, todos se acalmem. Quem é você? Carlos perguntou, ainda atordoado. Sou a mãe de Gabriel, ela respondeu, com determinação. E eu vou levar meu filho de volta. O choque tomou conta do ambiente novamente, quebrando um pouco da tensão. Mãe? Gabriel olhou surpreso, sem entender. Por que nunca me disse? Por que nunca me procurou? Por que pensei que era o melhor? E agora esse homem está cercando você de dor e caos, e preciso garantir que você esteja seguro.
As palavras dela ressoaram pela sala. O homem com o revólver estava começando a ceder. Você não pode levar ele. Eu não posso deixar que você leve meu filho embora. É isso que você quer, amigo? Um confronto sangrento? A verdade precisa ser revelada. Clara interveio, seu olhar firme. Estamos todos aqui para a mesma coisa: proteger nossos filhos e buscar a verdade. Esse pesadelo não pode continuar. Respirando fundo, o homem finalmente abaixou a arma. Talvez eu tenha me deixado levar pela dor, mas não posso perder o que ainda tenho. A tensão na sala começou a amainar, como a calmaria após uma tempestade. Carlos, ainda em estado de choque, olhou para cada um presente. Talvez seja a hora de todos nós pararmos e ouvirmos uns aos outros. A verdade queima dentro de nós e precisamos cancelá-la juntos, não assim. E, lentamente, cada um começou a se abrir. Contaram histórias, compartilharam segredos e, pela primeira vez, a atmosfera começou a mudar. O caos se transformou em entendimento, e as verdades que haviam prendido a família por tanto tempo começaram a ser reveladas, com lágrimas e risos. No final do dia, tudo continuava em aberto. Cada um estava ciente de seus laços, das verdades que agora compartilhavam, mas o futuro ainda parecia incerto. Eles se reuniram em um círculo, já não como inimigos, mas como uma nova família. Estava claro que o caminho à frente seria cheio de desafios, mas todos sabiam que agora teriam uns aos outros para enfrentar o que viesse. E antes de tudo acabar, uma voz ecoou entre eles: precisamos recomeçar por nós e por aqueles que não podem estar aqui. Todos merecem uma segunda chance. As promessas foram feitas, as mãos se unindo como um laço renovado. Agora o convite vai para você. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer a comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho. Vamos fazer isso juntos. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final impactante. Não espere nem mais um segundo para apoiar sua comunidade. Cada ação importa, só os verdadeiros fãs compreendem isso.